Toda obra artística é criada para cumprir algum objetivo. Às vezes é apenas para entreter e contar uma boa história, mas às vezes surge uma obra que parece carregar mais do que uma boa história. Obras assim não falam apenas sobre personagens fictícios. Elas abordam temas sobre a própria condição humana. E esse é exatamente o caso de Celeste. À primeira vista, esse game pode parecer apenas mais um jogo simples de plataforma. Um jogo bem difícil na real, onde você precisa saltar e escalar os obstáculos para chegar ao final de cada fase. Conforme a jornada avança, fica claro que essa história vai muito além de uma garotinha que quer subir a montanha. Essa história é sobre algo muito mais comum a todos nós: a dificuldade em lidar consigo mesmo. E aí, meu amigo? O meu nome é Brandon. Celeste é um jogo onde uma jovem garota sai de casa para escalar uma montanha. Curiosamente, a montanha do jogo é inspirada em uma montanha real, também de nome Celeste, que fica localizada no distrito regional de Strathcona, no Canadá. Essa jovem se chama Madeline e está determinada a subir a montanha por motivos que nem ela sabe ao certo, pelo menos não inicialmente. A história do jogo começa de maneira bem simples. Depois de estacionar o seu carro ao pé da montanha, Madeline decide continuar o resto do caminho a pé. Mais adiante, Madeline encontra uma velha senhora que vive naquele lugar há alguns anos. A idosa observa com um certo humor o fato de mais uma pessoa estar tentando subir a montanha. Durante a conversa, ela comenta algo curioso. A montanha é um local bem estranho. Talvez Madeline veja coisas que ela não está pronta para ver ainda. Mesmo assim, Madeline decide continuar. E é aí que o jogo começa de verdade na primeira fase, a cidade abandonada. Nessa fase, conhecemos Theo, um outro viajante que também está escalando a montanha. Theo é um cara mais descontraído, meio hipster. Ele não se importa muito com chegar ao topo. O que ele quer é apenas ficar de boa em um local mais silencioso e tirar algumas fotos para o seu Instagram. Inclusive, esse Instagram existe de verdade. Você pode acessá-lo e ver fotos que ele tirou com Madeline. E não demora muito para os dois ficarem bem próximos um do outro. Essa primeira fase termina ao lado de um grande memorial que foi construído para homenagear as pessoas que não conseguiram terminar a escalada, e com uma quebra da quarta parede da parte de Madeline, onde ela questiona se aquilo tinha sido mesmo uma boa ideia. Na segunda fase é onde as coisas começam a ficar meio estranhas. Do nada, Madeline acorda no meio da noite e começa a explorar as ruínas perto daquele local. Lá no meio, ela encontra um grande espelho. Ao passar perto dele, isso acontece. Explorando um pouco mais daquele local esquecido, nós encontramos essa forma que saiu do espelho. Ela se apresenta como parte de Madeline e que saiu da cabeça dela. Seu nome é Madeline e ela é a sombra de Madeline. Na psicologia junguiana, existe o conceito de sombra da personalidade. A sombra representa tudo aquilo que não gostamos de reconhecer em nós mesmos: inseguranças, medos, impulsos negativos, autocríticas e dúvidas sobre o nosso próprio valor. Em Celeste, Madeline funciona exatamente como uma materialização dos pensamentos negativos de Madeline. Aquela voz interna que diz que ela não é boa o suficiente, que ela vai falhar ou que deveria desistir antes mesmo de tentar. E é então que uma perseguição começa entre as duas. Essa parte do jogo representa que todos os nossos traumas, medos e imperfeições nos perseguem também, não importa aonde iremos. No final da fase, Madeline consegue fugir de Madeline e termina ligando para uma pessoa desconhecida, um ex-namorado, talvez. Mas no meio da ligação, ela se dá conta de que tudo aquilo era na verdade um sonho.
Ao acordar, Madeline segue em frente encontrando Theo novamente, e os dois até tiram uma selfie juntos. Seguindo mais um pouco adiante, ela chega no mesmo telefone com o qual tinha sonhado, onde ela tem uma conversa rápida com sua mãe. Tudo aquilo com Madeline não passava de um sonho. Ou talvez não. Na próxima fase, nós conhecemos o Sr. Oshiro, um fantasma que ainda habitava e cuidava do Hotel Resort Celestial. Cuidava entre aspas, né? Porque rapidamente percebemos o quão degradado estava o local. Várias manifestações de energias negativas estavam dominando o hotel. Mesmo assim, o fantasma do antigo dono parecia não se importar com nada daquilo. Madeline decide ajudar ele a arrumar toda aquela bagunça. No meio da arrumação, encontramos Theo novamente, que nos avisa que tem algo meio estranho naquele lugar e com o Sr. Oshiro, e que era melhor Madeline sair o quanto antes. Na lavanderia, encontramos uma carta onde diz sobre o fechamento do hotel. Aquele lugar já foi um grande e famoso hotel, porém por motivos desconhecidos, ele fechou por tempo indeterminado. O Sr. Oshiro não foi capaz de aceitar esse destino. Todos esses anos, ele ficou ali, preso, apegado aos seus bens, vendo ele se deteriorar cada vez mais. A energia negativa que estava infestando o hotel são manifestações físicas que saem da cabeça dele. Ao finalizarmos toda a arrumação, o Sr. Oshiro nos conduz à suíte presidencial, onde ele insiste que Madeline fique no hotel. Porém, ela só estava de passagem mesmo. E é lá que Madeline surge novamente, agora pra valer, e começa a descer a lenha no Sr. Oshiro e em seu hotel. Depois de cuspir na cara do gerente, Madeline e Madeline saem pelo telhado da suíte. E lá em cima elas são atacadas pelo Sr. Oshiro, este que tinha ficado furioso com os comentários de Madeline. No fim, Madeline consegue fugir dele, até que o mesmo se acalme e então ela decide ir embora do local. A quarta fase é uma das fases mais bonitas do jogo, na minha opinião. Não acontece muita coisa na história nessa fase. Apenas encontramos a vovó novamente e conversamos rapidamente com ela. O que importa é o final da fase. Ela termina em um teleférico. No meio da travessia, as coisas saem do controle, literalmente. É nesse momento que Madeline tem um ataque de pânico. Theo a ajuda com uma técnica de respiração que o avô dele o ensinou. Algo interessante de se notar é que essa técnica é baseada em técnicas reais, usadas por terapeutas para o tratamento da ansiedade e ataques de pânico. Quando uma pessoa tem um ataque de pânico, o corpo entra em modo de alerta extremo. É aquela situação de luta ou fuga. A respiração fica rápida e superficial, o coração acelera e o cérebro interpreta isso como perigo. No final, Theo consegue acalmar Madeline e os dois conseguem passar pelo teleférico até chegarem ao local mais emblemático do jogo, o Templo dos Espelhos. Esse local é simplesmente imenso, onde você pode facilmente se perder aqui. Theo segue na frente de Madeline e os dois se encontram lá dentro. Porém, ele aparece através de um espelho. Explorando mais a fundo o local, Madeline também é abduzida por esse espelho, indo parar no que parecia outra dimensão, onde tinha esses monstros perseguindo ela. Essa, com toda certeza, é a fase mais simbólica do jogo. Ao encontrar Madeline, ela explica que o Templo dos Espelhos é o local onde o poder da montanha se manifesta da maneira mais forte. Aquela outra dimensão, na verdade, era tudo o que estava na cabeça de Madeline. Suas frustrações, seus traumas, medos, tudo aquilo que machucava ela. Uma curiosidade muito interessante sobre a música dessa fase é que se você ouvi-la ao contrário, você consegue entender um monólogo que a compositora deixou na música. Sometimes I don't really know what's
going on anymore. I don't know who I am. Nesse monólogo, é nítido o quão perdido e confuso é a cabeça de Madeline. Theo ficou preso em um cristal, em uma sala com vários olhos olhando diretamente para ele. Isso representa pressão externa. Theo dava muita atenção para a opinião das outras pessoas. Ele se preocupava demais em viver à altura das expectativas dos outros, e às vezes ele se perdia não sabendo o que fazer com a própria vida. Juntos, eles conseguem fugir do tempo. A sexta fase começa com Theo e Madeline conversando sobre suas vidas e motivações. Nessa conversa, Madeline explica para Theo sobre Badeline, a culpada por tudo o que deu de errado enquanto eles subiam a montanha. Ela também revela que não sabe ao certo o porquê ela está subindo aquela montanha. Ela só precisava provar algo para si mesma. Madeline possui fortes problemas com a autoestima. Durante quase toda a escalada, ela se deprecia, mesmo sem Madeline por perto. Ela acreditava que nunca iria conseguir realizar nada na vida. Ela não é alpinista. Ela nem mesmo se interessava por escalar montanhas. Mesmo assim, Madeline tomou a decisão de escalar aquela montanha, para provar para ela mesma que conseguia realizar grandes feitos. Ao ouvir um pouco do que passava na cabeça de Madeline, Theo a compara com sua irmã, Alex, dizendo para Madeline que as duas são pessoas que vivem mais em suas cabeças do que no mundo real, e que tinha certeza de que no final, Madeline iria conseguir subir a montanha e lidar com todos os seus problemas internos. Esses diálogos dos dois é uma das partes mais interessantes do jogo. Theo compreende Madeline e propõe que ela vá conversar com Madeline para tentar acertar as contas. E então, ambos decidem ir dormir. Mais tarde, Madeline acorda e decide ter uma palavrinha com Madeline. Mad diz que a partir de agora, ambas irão seguir caminhos diferentes. Ela não precisa de alguém atrapalhando a sua subida, então decide libertar Madeline. Algo que é o correto a se fazer. Afinal, a nossa sombra, as nossas imperfeições, nós devemos deixar para trás, certo? Sim, nós cometemos esse mesmo erro em nossas vidas também. Queremos ser perfeitos, disciplinados, constantes, persistentes. Queremos que tudo dê certo o tempo todo e que nada saia fora do planejado. Porém, isso é praticamente impossível de acontecer. Todo mundo é imperfeito. É impossível largar a imperfeição. Esse é o momento da história em que Madeline cai figurativa e literalmente. Toda a escalada que ela fez tinha sido perdida. Andando um pouco por aquela região, ela encontra novamente com a vovó. A velhinha sugere uma abordagem diferente. Ela diz para Madeline conversar com Madeline, para descobrir por qual motivo ela sente medo. Sim, Madeline não era vilã de verdade. Ela só tinha medo de que Madeline se machucasse ao subir a montanha. Consegue perceber a semelhança com a realidade aqui? Muitas vezes aquela voz interna que diz para não tentar, que diz que é melhor desistir, não surge apenas para nos destruir. Muitas vezes ela surge como uma forma distorcida de autoproteção. O medo de falhar, de se frustrar, ou de passar vergonha pode levar a nossa própria mente a tentar nos impedir de correr riscos. E é com essa perspectiva que Madeline vai conversar novamente com Madeline. E é então que uma perseguição começa entre as duas. Mas agora é Madeline que tenta fugir de nós. O que torna Madeline uma representação tão poderosa dessa ideia é que o jogo não trata essa sombra como algo que precisa ser destruído, mas como uma parte inevitável da própria identidade de Madeline.
Assim como na vida real, a verdadeira superação não vem de eliminar essa parte de nós, mas de reconhecê-la, entendê-la e aprender a viver com ela. Ao final dessa perseguição, Madeline aceita desaparecer se era isso que Madeline realmente quisesse. Mas ao invés disso, Madeline reconhece que Madeline era uma parte dela mesma. Uma parte que era necessária para o crescimento de Madeline. No fim, Mad para de fugir dos próprios problemas. E aceita que ela não era a melhor pessoa do mundo. Ela aceita as próprias imperfeições. E ao fazer isso, Bad se junta a ela. E por fim, temos a última fase do jogo. Madeline, com a ajuda de Madeline, conseguem subir até o topo da Montanha Celeste, juntas, onde elas ficam lá apreciando a paisagem por um tempo, até decidirem descer novamente. O fato delas terem conseguido subir a montanha não é o mais importante da história. O que realmente importa é o que Madeline aprendeu durante sua escalada. No fim das contas, Celeste nunca foi realmente sobre subir uma montanha. A montanha sempre foi apenas um símbolo. Ao longo da jornada, Madeline acreditava que precisava provar algo para si mesma, como se alcançar o topo pudesse finalmente consertar tudo aquilo que ela sente por dentro. Mas conforme a história avança, fica claro que o verdadeiro desafio nunca esteve nas plataformas, nos saltos ou nos obstáculos físicos da montanha, e sim dentro da própria mente dela. Lembra do que a vovó disse para Madeline no início do jogo? De que a montanha revela coisas estranhas de que as pessoas não estão preparadas para ver? Bem, essas coisas são as verdades escondidas no fundo de cada um. Verdades essas que muitas pessoas preferem não ver. Todos os nossos problemas precisam ser enfrentados diretamente. Você precisa reconhecer suas limitações e buscar formas para superar cada adversidade. A presença de Madeline mostra algo que muitas histórias evitam admitir. Todos nós carregamos uma parte de nós mesmos que critica, duvida e teme o fracasso. A princípio, parece natural querer se livrar dessa parte, como se eliminá-la fosse a única forma de seguir em frente. Mas Celeste propõe algo diferente. Ela sugere que crescer não significa se tornar perfeito ou eliminar nossas falhas, e sim aprender a reconhecer essas partes de nós mesmos e continuar, mesmo assim, buscando melhorar a cada dia que passa. E se você quiser continuar aprendendo através dos games, filosofias e lições valiosíssimas para a sua vida, clique no vídeo que eu vou estar deixando aí na tela. O meu nome é Brandon e este é o seu refúgio digital.